Bom dia, pessoal. Essa é a aula financeira, essa é a aula inaugural de matemática financeira. Eu sou o professor Jean e, juntamente com o professor Matheus, somos os professores da disciplina em 2022-1. Então, como vocês já devem saber, eu acredito, a disciplina de matemática financeira, ela funciona no formato EAD, tá? Isso significa que, tá? Não é ERE, é EAD, então a gente voltou à regularidade da universidade. Essa disciplina já era EAD antes da gente ter o ensino remoto emergencial. E isso significa, de diferente para o ERE, é que as atividades avaliativas são presenciais, pelo menos duas delas, que são as provas, tá? Então, a disciplina tem duas provas presenciais e essas são as únicas atividades presenciais da disciplina, a não ser que vocês tenham que fazer exame ou recuperação, e aí teria uma terceira atividade presencial, tá? Na matrícula de vocês já saíram as datas, tá? No campo observação da matrícula já saem as datas de prova da disciplina. Então, vocês, no momento que se matricularam, já estão cientes de quando essas provas vão acontecer. Tá? A prova da área 1 no dia 13 de agosto, tá? E a prova da área 2 no dia 8 de outubro. Então, são sábados, que é o horário que a disciplina de vocês está agendada, né? É o horário da disciplina de vocês. E a recuperação no dia 15/10, também um sábado, certo? Então, vou falar mais para frente como vai funcionar a estrutura de provas, mas já sabem, 13/8, prova de financeira, 8/10, prova de financeira. Certo? Se vocês tiverem dúvidas, podem ir postando no chat ou me perguntando. Nosso ambiente de aprendizagem é o Moodle, vocês já certamente já entraram, porque estão aqui, né? Então, vocês têm ali os cards da disciplina de vocês. Antigamente, tá? Eu até coloquei esse slide porque era muito comum de antigamente vocês verem duas disciplinas de matemática financeira. Uma que é a turma de vocês mesmo e a outra que a gente chamava de aglutinadora. Eu não vi as outras turmas agora. Eu acho que depois dessa, o Moodle, exatamente nesse semestre, teve um grande upgrade. E eu acredito que ele agora ele só mostre a aglutinadora, pelo menos. Mas caso esteja aparecendo duas turmas para vocês, tá? Você só tem que entrar no que a gente chama de aglutinadora. Aqui tem o card, esse card aqui, a turma AGL 06973. É aqui que a gente vai postar todo o material. Nós temos 8 turmas de financeiras e a aglutinadora, ela faz esse serviço de aglutinar. A gente coloca as 8 turmas juntas e para a gente não precisar ficar postando coisas em 8 lugares diferentes, respondendo fóruns em 8 lugares diferentes. Então, tá todo mundo junto nessa mesma turma que a gente chama de aglutinadora, tá? Todas as atividades serão postadas lá, aqui na aglutinadora, tá? E as atividades síncronas, bom, a gente pretendia fazer diretamente no canal do YouTube, mas acredito que agora que a gente formou esse canal no Teams, a gente vai fazer no Teams, tá? O que são essas atividades síncronas? Que eu acabei de falar, não tem aula. Bom, síncrono é remoto, dá a ideia de ser remoto, né? E de fato são aulas remotas, mas elas são aulas opcionais. Vou falar também daqui um pouquinho mais para frente. Tá? A estrutura do curso. O curso ele tem 12 tópicos, tá? O do 1 até o 12 começa em conceitos básicos e apresentação do curso, e depois juros simples. Esses 2 tópicos já estão abertos para vocês, tá? E depois segue juros compostos, taxas e assim por diante. Dentro desses 12 tópicos, há 16 atividades de frequência, tá? E 15 testes. O que são atividades de frequência? Justamente isso, é uma atividade que marca a frequência de vocês. Apesar de ser uma disciplina EAD, vocês podem ser reprovados por FF.
Para quem é calouro e não sabe o que é FF, FF é um conceito de reprovação da universidade que indica falta de frequência, ou seja, indica que um aluno não compareceu no mínimo 75% das aulas. Em geral, quando isso acontece na universidade, o aluno é reprovado independente de nota, tá? Na disciplina EAD, pode-se pensar que não se reprova por FF, já que não tem aula presencial, né? Mas, na verdade, a gente tem essas atividades que ela marcam a frequência, então, são milestones que vocês têm que vencer. Então, cada vez que vocês completam uma atividade, quer dizer, bom, ele fez essa parte do curso, então ele tem a frequência por essa parte do curso, certo? Então, vocês têm 16 atividades, e como eu falei para vocês, vocês precisam 75% de presença, isso é algo que está acima da URGS, tá? Vem da, da LDB. Então, vocês precisam completar 12 dessas 16 atividades, ok? Então, no mínimo 12 ou mais. Se vocês não completarem 12 atividades de frequência, vocês vão reprovar por falta. Primeira dica para vocês: o primeiro tópico ele tem 2 atividades de frequência, não dá para perder. E são duas simples, curtas, levam pouco tempo. Então, não deixem já de começar o curso bem, assim, já fazendo as atividades de frequência do tópico 1, que tem 2. Aí o tópico 2 vai ter uma, o tópico 3 tem uma, o 4 tem uma, o 5 tem uma, o 6 vai voltar a ter 2. Certo? Tá, mas e aí? É só eu chegar e fazer e fechar a atividade de frequência? Na verdade, não. Vocês precisam obter 50% de acerto para que a atividade de frequência seja contada, seja válida, seja validada, contada, como vocês quiserem chamar, tá? Então, enquanto vocês não obtiverem 50% de acertos, tá? Vocês não têm essa atividade de frequência completa, certo? Não vai contar para vocês. Mas vocês podem fazer infinitas vezes, tá? Dentro do prazo que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, certo? Então, bom, não conseguiu 50%, tenta de novo. Não conseguiu 50%, tenta de novo, até conseguir. Vai sair um pouquinho de foco. Essas atividades de frequência, elas estão divididas em 2 áreas. Na verdade, não só a atividade, o curso todo está dividido em 2 áreas, tá? Então, a primeira área ela tem 9 atividades de frequência e vocês têm um prazo para realizar essas atividades de frequência. Todas no mesmo dia, 12/8, tá? 12/8 é a sexta-feira antes da prova. Qual é a ideia? Que vocês estejam, quando forem fazer a prova da área 1, que vai englobar todo o material desses 6 tópicos aqui, quando vocês forem fazer a prova da área 1, vocês tenham a frequência da área 1, vocês tenham estudado para a área 1, até porque as atividades de frequência ajudam vocês a estudarem, certo? E aí a mesma coisa na área 2. Na área 2, a prova é dia 8/10, vocês têm que completar 7 atividades de frequência, tá? Ou vocês têm o prazo para fazer as atividades de frequência da área 2 até o dia 7/10. E aí, somando as 9 daqui com as 7 daqui, vocês precisam obter no mínimo 12, certo? Então, sempre as 9 dessa aqui, as 9 atividades de frequência da área 1, vão fechar juntas no dia 12/8. Não deixem para o último dia. Imagina fazer 9 testes no último dia. Alguns, os da área 3, 4, 5, eles começam a ter 2 horas. Então, não tem como fazer tudo num dia só, tá? E aí, a mesma coisa aqui. O do dia da área 2 vão fechar todos, os 7 da área 2 vão fechar todos no dia 7 de outubro, um dia antes da prova da área 2. Tudo bem? Tá. Cronograma. Então, a gente colocou ali um cronograma para vocês. Tá ali na parte de informações, se vocês olharem. Opa,
perdão, os cards aqui, ó, tem uma parte de informações, aqui tem o cronograma, tá? O cronograma da disciplina, ela é uma disciplina EAD, e uma disciplina EAD, a ideia não é que vocês deixem tudo para estudar na última semana, certo? A ideia é que vocês estudem continuamente, assim como uma disciplina regular, e que vocês tenham uma avaliação continuada. Esse é o princípio básico do EAD. Por isso, a gente vai ter testes. Dentro de cada um desses tópicos, a gente tem um teste. Esse teste, ele compõe a nota de vocês, tá? Então, 20% da nota da área vem da média dos testes que vocês realizarem. Esses testes aí sim, eles vão abrir e fechar. Por exemplo, o do tópico 1, ele abre no dia 13 de junho, né? Abriu segunda-feira, e ele fecha no dia 27 de junho. Depois do dia 27 de junho, vocês não conseguem mais fazer esse teste, vocês perderam essa nota, tá? Então, vocês têm que tentar se organizar para estudar o tópico 1 entre o dia 13 e o dia 27. Estudar o tópico 2 de juros simples entre o dia 13 e o dia 4. A gente abriu um pouquinho depois, mas vocês têm até o dia 4 de julho, tá? Aí na segunda que vem, não é na segunda que vem, daqui a alguns dias, né, dia 27, abre o de juros compostos. E aí vocês têm 2 semanas para fazer o teste de juros compostos até o dia 11 de julho, certo? Então, você sempre tem 2 atividades por tópico. Uma delas que conta nota e uma delas que conta presença. A que conta nota, vocês têm que fazer continuamente. A que conta presença, idealmente, vocês têm que fazer continuamente. Também, o ideal é façam a atividade de frequência antes do teste. Não precisa, não é obrigatório, tá? Antigamente, até o semestre passado, era obrigatório que vocês fizessem, para quem está fazendo a disciplina de novo, era obrigatório fazer a atividade de frequência, que era chamada de pré-teste, antes do teste. Não é mais, tá? A gente gostaria muito de, é, de, de que as atividades de frequência não sejam um empecilho para vocês terminarem a disciplina. Por algum motivo, ah, acontecia muito dos alunos se perderem ali, não conseguirem, por algum motivo, fechar dentro do intervalo que é proposto. Uma, na verdade, não, né? 5. O cara ficava com 11 atividades de frequência. Acontecia muito de, no início do curso, ele... bom, tá se acostumando com a universidade, está conhecendo os colegas, está aproveitando as novas festas, e aí se ligava que estava fazendo uma disciplina EAD 3, 4 semanas depois que ela começava, já tinha perdido os vários pré-testes, aí já estava estourado com o número de atividades de frequência que poderia perder, né? E aí disse, daqui em diante eu não vou perder mais uma, mas aí por alguma razão da vida perdia uma por um detalhe e, e aí não conseguia, era reprovado por falta. Tá? Então a gente não quer que isso aconteça, por isso que a gente colocou todas juntos para o final, para ver se a gente evita esse tipo de situação, mas ainda assim, idealmente, a gente gostaria que vocês façam tudo continuamente, faz dentro ali do período que vocês têm para fazer juros simples, já faz atividade de frequência, não deixa para frente. Já faz atividade de frequência, que ela vai treinar vocês para o teste, e aí faz o teste. Tá? Então, bom, já falei, cada teste tem sua própria data de fechamento, fiquem atentos a esse cronograma, né? Imprimam esse cronograma, colhem ali no caderno de vocês, coloquem na geladeira em algum lugar, mas fiquem atentos a esse cronograma de fechamento, porque se vocês não entregarem o teste, ele prejudica bastante a nota de vocês. Não entregar, né? Se entregar, ele é interessante. Outra coisa,
O teste, vocês têm 2 oportunidades, tá? Ou isso é uma outra mudança, antigamente era uma, agora vocês têm 2 oportunidades para fazer o teste. Então, vocês podem fazer uma, não ficaram contentes com a nota que obtiveram, pode tentar novamente, tá? As perguntas são aleatórias, elas mudam os valores, então não, vocês dificilmente vão receber o mesmo teste quando retentarem, mas tem essa segunda alternativa, tem essa segunda possibilidade. Além disso, pessoal, outra coisa importante, o teste ele fecha, tá? 27 de junho o teste vai fechar, vocês não têm mais acesso. A atividade de frequência, a gente tem o que o Moodle chama de travar. A gente trava a atividade de frequência no dia 12. O que significa isso? Significa que até o dia 12 vocês podem fazer e contar como frequência, tá? Depois do dia 12, ele vai estar aberto para vocês, certo? Ele vai continuar aberto. Por quê? Porque, bom, se vocês forem fazer recuperação, vocês têm o teste ali para estudar, tem aquelas questões para ficar fazendo, e aí o teste, desculpa, a atividade de frequência, ela, se vocês errarem, ela dá um feedback no que vocês possam ter errado. Então, é interessante que ela fique aberta para todo mundo que precise fazer recuperação. Contudo, se vocês fizerem após o dia 12, fiz a atividade de frequência no dia 14 de agosto, tá? Vocês vão fazer, vocês vão lá receber a nota, vocês vão receber o feedback, mas essa nota não vai entrar no quadro de nota de vocês, tá? Porque já foi travado, porque vocês perderam o prazo que era do dia 12 de agosto. Aí vocês têm que se ligar nisso, porque muito nos escreve dizendo, professor, eu fiz, eu recebi uma nota. Bom, mas fez, estava aberto e eu consegui fazer. Sim, estava aberto porque a gente deixou aberto. Ele só trava, ele para de contar a nota no dia 12 de agosto. Tá? Atividades de frequência, então, contam presença, só recapitulando aqui. Para validar a atividade de frequência, tá? Para validar a frequência de uma atividade de frequência, você deve obter 50% de acertos dentro do prazo estabelecido. Qual é o prazo? 12 de agosto para a primeira área, 7 de outubro para a segunda área. Podem ser feitos quantas vezes vocês quiserem, tá? E podem ser usados para fixação de conteúdo. Os testes valem parte da nota da disciplina, tá? Não há nota mínima que vocês precisam obter, mas vai contar, a média de todos os testes vai contar 20% da nota da área. Eles podem ser feitos 2 vezes, mas só dentro daquele prazo estabelecido no cronograma. E ele tem como objetivo mensurar o aprendizado de vocês no tópico. Certo? Professor, Então, o cálculo das notas de área é área 1, vocês vão pegar a nota do teste, a média dos testes 1, então T1 é a média dos testes da área 1, multiplicar por 20%, por 0,2, e aí vão somar a prova com peso 0,8. Então, mais 0,8 vezes a nota que vocês obtiverem na prova. Tá? Para quem é novo e não usou o Moodle ainda, isso tudo vai direto. É bom vocês entenderem, saber como a nota de vocês é composta, mas isso tudo o Moodle vai calcular. A gente programa para o Moodle mostrar já a nota média dos testes, nota da prova, nota da área 1, tá? Vocês não precisam calcular, mas é bom vocês entenderem como a nota de vocês é formada. A área 2 é a mesma coisa, tá? 20% da média dos testes da área 2, mais 80% da prova 2. E aí, depois disso, vocês têm a nota da área 1, a nota da área 2, e a nota final de vocês é simplesmente a média aritmética da área 1 e da área 2. Aí, depois que vocês têm a nota final, pode acontecer alguns cenários. O primeiro é a nota final de vocês ficou acima de 9, tá? Bom, aqui é meio redundante, tá? Porque se a nota final ficou acima de 9, é porque vocês têm nota maior ou igual que 5 em ambas as áreas. Poderia aqui ser só a nota final maior do que 9. Tá? O fato é,
para ser aprovado no curso, vocês precisam ter média 6 e precisam ter 5 em cada área. Vocês não podem tirar menos que 5 em nenhuma área, tá? Mas se vocês têm na média final 9, é porque vocês tiraram mais do que 5 em ambas as áreas, e aí vocês têm conceito A, certo? Além disso, a nota final maior ou igual que 7,5, tá? Novamente, se vocês fecharam com nota 7,5, é porque na pior das hipóteses vocês tiraram um 5 e um 10, então vocês têm notas maiores do que 5 em ambas as áreas. Então, nota final maior ou igual que 7,5, B. Tá? Agora, aqui é o caso que tem que tomar cuidado, que se a nota se a nota final for maior ou igual que 6, e menor que 7,5, vocês precisam que as notas de ambas as áreas sejam maiores do que 5. E aí, nesse caso, vocês ficam com o conceito C. Se vocês tirarem nota final menor do que 6, a média aqui, tá? A média é menor do que 6, ou menos do que 5 em alguma das áreas, o conceito final de vocês é D. Esse é um conceito de reprovação por nota, tá? Ou também, se vocês não conseguiram 12 atividades de frequências completas, vocês vão ter o conceito FF, que é o conceito de reprovação por falta. Tá. Para quem ficou em recuperação, né, recuperação por nota, tá, pessoal? Se vocês forem reprovados por falta, não há nada que eu possa fazer de impedir vocês de fazerem a recuperação, tá? Mas a recuperação não recupera atividades de frequência. Então, vocês vão vir aqui no Vale no dia 15/10 e ainda vão ser reprovados por FF, porque isso aqui não muda, tá? Com a recuperação. A recuperação só tem o poder de mudar esse conceito aqui, que é o D, tá? Então, caso vocês tenham sido reprovados, depois calculou a média final, então com o conceito D, vocês têm atividade de recuperação no dia 15/10. Tá? Ela pode ser uma prova de substituição, se vocês tiverem uma das notas de área inferior a 5, vocês podem simplesmente fazer a prova da área e substituir aquela área. Ou se vocês tiverem ambas as áreas inferiores a 6, vocês podem fazer o exame, certo? Em ambos os casos, se vocês fizerem a prova de substituição de área, ela substitui a nota da área toda. Então, ela vai substituir a média dos testes também, tá? Vai substituir a nota de área. Se vocês fizerem o exame, ele substitui toda a nota final. E aí vocês precisam tirar no mínimo 6 para passar. Se vocês fizerem a prova de substituição, vocês vão ter uma nova nota de área, e aí com essa nova nota a gente calcula a nova média final. E volta a se encaixar naqueles critérios de, bom, se for maior do que 9 é A, se for entre 7,5 e 9 é B, se for entre 6 e 7,5 é C, abaixo de 6 é D. Certo? Antes de eu passar para a monitoria, vocês têm alguma dúvida sobre a estrutura do curso? Sobre a atividade que tu falou ali, vale nota maior, né? Não? Todo mundo bem? Tá. Então, assim, durante o curso, vocês têm diversas maneiras acho que não. de conseguir tirar as dúvidas de vocês. Pode ser monitoria, fórum de dúvidas do Moodle, pode escrever no chat, pode marcar uma hora para presencial. E aí eu vou mostrando. Acho que ele não está. Desculpa, pessoal, não estava escutando mesmo. Eu tinha baixado o volume do meu computador. Desculpa. Alô? Oi, pode falar. Sobre a nota que tu falou ali, vale a nota maior, né? Quando tu for entregar de novo a prova. Caso eu fazer 2 vezes o teste. Não, ela é uma prova substitutiva. Aí, Quando tu faz a prova, ela substitui, tá? Isso é o que está no plano de ensino, certo? tá.
Eu vou explicar depois para vocês. A gente tem uma distinção no curso de... Bom, já vou adiantar aqui um pouquinho o que vai estar no final, tá? O curso... Como são 2 professores e um monte de aluno, para não acontecer aquela coisa que nem criança, que um filho pede uma coisa para o pai não deixa, e pede para a mãe para ver se deixa, né? Para não acontecer isso, de vocês ficarem escrevendo para mim e para o Matheus, né? Para ver quem vai dizer o quê. E também é difícil manter uma sintonia completa em 500 alunos, aparecem as mais diversas situações. Tá? Os mais diversos problemas acontecem durante o curso, que a gente tem que lidar, né? Então, para ter uma maneira isonômica de tratar isso, a gente tem uma divisão que a gente chama de professor administrativo, professor acadêmico, mas é basicamente assim. O Matheus é o responsável, que seria o professor administrativo, pelos BOs. Todos os BOs que acontecerem, tudo que vocês tiverem, deu pane no Moodle, a tarefa não abriu, qualquer coisa desse tipo, é ele que resolve, é ele que, digamos, é o guardião da última palavra do plano de ensino. Ele que interpreta o plano de ensino como ele entende que deve ser feito. Tá? Então não adianta vocês perguntarem para mim coisas desse tipo. A única coisa que eu vou dizer para vocês é escrevam para o Matheus. Tá? E aí, nesse semestre, eu sou professor acadêmico, eu vou ficar tirando as dúvidas de conteúdo de vocês. Então, assim, o que pode acontecer tem que perguntar, depois a gente vai conversar e avisa vocês quando chegarem perto da recuperação. Antigamente, a gente deixava vocês avisarem que não queriam corrigir a prova, mas, de novo, isso vai ser uma decisão do Matheus, tá? Que é tipo, a prova ela é substitutiva, mas vocês chegam aqui e olham a prova e dizem, bah, por exemplo, vocês ficaram com B. Vou lá porque eu quero tirar A, mas eu preciso tirar 10 na prova para tirar A. Aí chega aqui, olha a prova, e aí olhou e, bah, não vou conseguir tirar 10. Aí só avisa, não corrige. Não corrige, e se a gente não corrigir, não substitui. Tá? Mas, de novo, eu estou falando coisas que, como funcionava antigamente, se eu fosse o professor administrativo, como eu procederia. Talvez o Matheus diga, tudo bem, pode ser substitutiva mesmo, pode ser a maior. Tá? Então, isso, por exemplo, é uma coisa que a gente esqueceu de conversar antes da aula. Mas aí a gente avisa vocês perto da prova de recuperação. Mais alguma coisa que alguém perguntou? Doutor. Quanto aos testes, vai valer a nota maior ou é substitutiva que nem prova de recuperação? Desculpa, eu não entendi. Repete a pergunta. Cortou início. Os testes do ter 2 chances de fazer, vai valer a nota maior ou vai valer como a nota de recuperação ali, a última? Não, os testes valem a nota maior, tá? Vocês podem fazer uma vez e aí faz a segunda, a maior das duas é a nota de vocês. Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, professor, aquela parte das atividades de frequência ali, tem alguma parte que mostra ali, por exemplo, se alguma questão a gente não conseguir fazer, a gente tem que mandar para o senhor pelo chat ou tem alguma parte ali que tem a resolução da questão? Nas atividades de frequência, não tem, vai ter assim um feedback. Tem coisas que vocês erraram, por exemplo, vocês estão fazendo um exercício de juros compostos e aí aplicaram a fórmula de juros simples, tá? E aí fizeram o cálculo, fizeram o cálculo como se fosse juros simples, mas era pedido juros compostos, e colocaram a resposta. Aquela resposta o Moodle vai identificar e vai dizer para vocês, olha, parece que tu fez o cálculo usando juros simples.
Não é o que o exercício pediu, refaça usando a fórmula de juros compostos. Esse é o feedback que é automático, tá? Não vai te dar a solução da questão, até porque a ideia é que vocês façam, né? Mesmo as atividades de frequência. O que vocês podem fazer é pedir ajuda tanto para a monitoria quanto para mim. Tá? Pega a questão, e aí não adianta vocês dizerem assim, pessoal. Isso é importante até, bem lembrado. Não adianta vocês nos mandarem assim para nós ou para o monitor. Na questão 7 da atividade de frequência eu não estou conseguindo. Não vai funcionar, porque as questões elas mudam toda hora que vocês entram, e para cada um tem uma questão 7 diferente. Tá? Então, não só mudam os valores, como elas se embaralham. Então, vocês precisam ou tirar um print da questão, ou anota a questão, ou sei lá, ou dar um Ctrl+C no texto da questão e dar um Ctrl+V em algum lugar, lá no fórum, para a gente saber qual é a questão. Então, você sempre tem que nos enunciar a questão, tá? Mas aí tu pega a questão ali e leva para algum atendimento, ou para a monitoria, ou para o fórum. Certo? Tá ok, obrigado. Professor, Oi. sobre as provas presenciais, a gente vai precisar de uma calculadora, que eu vi que tem ali um emulador de calculadora no Moodle. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Tá. Dúvidas sobre testes e atividades de frequência? Estão sanadas? Professor, só uma dúvida sobre as atividades de frequência ali. Fala. As questões serão aleatórias todas as vezes que a gente abrir ou serão as mesmas? Serão aleatórias todas as vezes que vocês abrirem. Vão sempre mudar. Obrigado, senhor. Então tá. Seguimos? Tá, então primeiro a monitoria, pessoal. Nós vamos fazer a monitoria via WhatsApp. Eu não sei se algum de vocês já pegou essa monitoria via WhatsApp na disciplina. Ela funcionava bem até que deixou de funcionar. E aí eu vou explicar o porquê ela deixou de funcionar e vou pedir para a gente não cometer esses mesmos erros. Porque o que a gente notou, né? Nos últimos anos. Ninguém ia na monitoria presencial, porque tudo. A gente faz tudo no celular, no computador, né? Consegue. Então, o cara que estava com uma dúvida em financeira, pegar um ônibus e ir até o campus do centro, num horário específico, para ir lá, encontrar um monitor, tirar a dúvida dele, voltar. Né? Todo esse tempo, provavelmente, ele vasculhou algum fórum, MathStack, alguma coisa, ou procurou em algum vídeo e tentou sanar a dúvida dele. Né? Então, os atendimentos presenciais, eles simplesmente ninguém mais ia. Tá? E durante o ERI, a gente também notou que vocês também não utilizam o atendimento do Teams, tá? Por alguma razão que essa eu não sei explicar por quê. E um atendimento que era bem utilizado era o atendimento via WhatsApp. Tá? Então, a gente vai trazer ele de volta. No atendimento WhatsApp, vocês têm essa coisa que vocês estão estudando, simplesmente pegam o celular de vocês, desde que tenha algum monitor em atendimento no horário, e vocês escrevem ali para ele e tiram a dúvida. Dá para fazer vídeo, vocês fazer o vídeo e mandar para o monitor, dá para tirar foto da resolução de vocês e mandar para o monitor. O monitor pode fazer uma foto com a resolução onde vocês erraram e mandar um áudio explicando ou escrever. Funcionava bem nesse sentido de conseguir tirar a dúvida de vocês, tá? Vocês usam super bem o WhatsApp, todos nós usamos hoje em dia. Então, funcionava muito bem nessa parte. O que ele parou de funcionar? A demanda completamente em horários absurdos dos alunos. Então, os alunos começavam a estudar
11 da noite, queriam tirar dúvida com os monitores. Meia-noite, antes da prova, um monte de gente escrevendo, ou horários completamente... Às vezes, horários até que o monitor podia ser 4 da tarde, mas, bom, era 4 da tarde, o monitor tinha algum compromisso, não podia atender vocês. Tá? E aí o cara se programou para estudar naquele horário, e aí ficava chateado, porque o monitor era o horário que ele tinha para estudar e ele não conseguiu atendimento. Então a gente vai voltar com o atendimento via WhatsApp, mas a gente vai trabalhar em horários fixos, tá? Então cada monitor ele tem o seu horário de atendimento. Então, por exemplo, vocês já tem lá no Moodle o horário de atendimento dos monitores. A gente ainda vai ter mais um monitor para entrar, que a gente vai tentar conseguir colocar pelo menos... Tentar, tá? Não prometo, pelo menos 2 horas no sábado. Mas observem, vocês têm a grade praticamente bem cheia, né? Praticamente cheia durante a semana. Então, coberta. Então, por exemplo, segunda das 9 das 9 até as 11 o Leonardo atende, segunda, quarta e quinta, e aí na sexta o Fabian, das 11 ao meio-dia tem quase todos os dias o Fabiano, tá? Segunda-feira é um dia importante porque os testes eles fecham na segunda à noite, tá? Então, para vocês terem o fim de semana, para quem precisar, tentou fazer fim de semana, ficou com dúvida tentou estudar fim de semana, ficou com dúvida em alguma coisa, vocês ainda têm a segunda para tirar dúvida com o monitor, né? Antes de fechar de fato a segunda tentativa do teste, tá? E aí, como funciona? Existe um grupão de WhatsApp. Pessoal, é um grupão que não é para vocês tirarem dúvidas sobre o funcionamento da disciplina, não é para tirar dúvidas sobre o que vai acontecer na aula opcional de sábado, nem para perguntar se minha média é tanto, a minha nota dos testes é tanto quanto a minha média. Isso tudo vocês têm que resolver comigo e com o Matheus pelo Moodle, tá? Porque, imagina, vai ter 400 pessoas nesse grupo, se todos entrassem, né? E aí não tem como acompanhar uma discussão, ficar lá mandando mensagens, ficaria impossível de acompanhar, né? Então a ideia é que vocês estão ali simplesmente porque quando abre a sala o monitor, o monitor ele manda a sala, quando ele está em atendimento, ele manda a sala dele ali no grupo. E aí, se vocês precisarem de atendimento, o link da sala dele, se vocês precisarem de atendimento, vocês entram na sala dele. Cliquem ali no link da sala dele e entram para a sala dele. E aí sim, vocês estão numa sala só com monitor, uma sala que eu quero dizer, um grupo de WhatsApp, né? Só com o monitor e talvez mais 1 ou 2 colegas que entrem naquele mesmo horário, e ali vocês conversam com o monitor, tiram dúvidas, trocam fotos, trocam vídeos. Imagina, não tem como fazer isso no grupão, né? A gente vai acabar com a memória do nosso celular em 3 dias, tá? Aí depois que acabou o encontro ali das 9 até as 11, o monitor ele vai tirar vocês do grupo dele, tá? Da sala especial dele. Então, ele vai expulsar vocês do grupo, acabou o horário de monitoria e vocês vão, de novo, estar só no grupão ali, esperando o novo link de atendimento, se vocês quiserem atendimento. Ficou claro para vocês como funciona? Para entrar no grupão, vocês têm esse QR Code lá no Moodle, que vocês acessam o link ali, e aí cliquem ali e vão lá pro grupão. Se vocês perguntarem qualquer coisa nesse grupo, pessoal, do tipo, qual a sala da minha prova amanhã? Vocês vão ser solenemente ignorados, tá?
Alguém queria perguntar? Sim, Pode falar, Júlia. dúvida. Tá. Não sei se eu entendi direito, mas quando eu tiver dúvidas, então, e eu quiser mandar uma mensagem no grupo de WhatsApp, é para eu fazer isso preferencialmente nos horários que tem um monitor atendendo, é isso? Preferencialmente não, obrigatoriamente. Tá, porque assim, senhor, eu sou da turma Z7, e o meu horário é terça das 6h30 até as 8h10 e sábado das 8h30 às 10h10, que seria o horário que eu tenho disponível para estudar para a cadeira, que é o horário da cadeira. Só que não tem nenhum monitor disponível nesses horários. Terça, 6h30 e... E sábado às 8h30. Tá, sábado de manhã vai ser o horário das aulas opcionais. Aí não tá marcado ali, né? Mas tu poderia entrar nas aulas para tirar dúvidas. De novo, falta um monitor ainda. A gente pode tentar preencher esse horário. A gente pode ver se algum monitor pode trocar para o sábado, já que é o horário das 17, né? A terça, 6h30. Se algum monitor pode trocar para esse horário da terça-feira, das 18 às 19, tá? Tá, era só isso então. Mas se tem aula no sábado ali que vai ter professor disponível, acho que é também suficiente. Mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem, se for horário de atendimento, tá? Por exemplo, segunda-feira, 14 horas, vocês estão estudando, tem uma dúvida, querem a monitoria, entram no grupão e não tá ali o link da Vanessa, tá? Aí vocês coloquem, aí vocês escrevam no grupão, aí tudo bem. Oi, tenho uma dúvida, gostaria de atendimento. Certo? Combinado? E aí espera a Vanessa responder vocês. E aí, claro, se ela não responder, a gente conversará com ela. Isso. Isso é importante, viu, Júlia? Em qualquer horário que vocês estejam, um horário que vocês estão estudando, tá? E vocês não têm horário de atendimento, não tem horário de atendimento da monitoria, vocês podem escrever a dúvida de vocês no fórum. E mesmo que tenha horário de atendimento, se vocês não estão com uma pressa, né, eu posso resolver isso daqui a pouco, vou continuar estudando outras coisas, vocês podem postar a dúvida de vocês nos fóruns de dúvidas. Cada tópico tem um fórum de dúvidas. Esse fórum sou eu que respondo. Aí eu vou responder para vocês com... geralmente eu tento responder bonitinho, com notação matemática, com os símbolos do Tex, mas parece que o Tex não está funcionando muito bem nessa nova versão do Moodle. Mas igual. O que é interessante de postar as dúvidas no fórum? Porque as dúvidas de um são as dúvidas de muitos. Tá? Então, quando vocês postam, tem questões assim, ó, que é batata, vai chegar lá na questão. Tem duas questões, uma em amortização e uma em equivalência de capitais, que são questões um pouquinho mais elaboradas, que muitos alunos têm dificuldade, tá? De pegar o método ali. Então, quando vocês postam no fórum e eu respondo no fórum, todo mundo vai ver. Aí é legal que todo mundo vê, todo mundo participa daquela discussão e não fica assim, a gente responde, o monitor responde para um, outro monitor responde para outro monitor responde para outro. Tá? Já vamos falar sobre as aulas opcionais, professor. Já chegaremos lá. Certo? Então, vocês sempre têm a possibilidade de postar a dúvida de vocês no fórum e, em geral, tá? Em geral, eu respondo em 24 horas, muito difícil, mas não leva mais do que 2 dias para mim responder. Mas, em geral, em menos de 24 horas, eu respondo vocês. Ok? Principalmente fim de semana, né? Que não tem horário de atendimento, que
que talvez é o horário que muitos estudem, é interessante vocês usarem o fórum. Certo? Tá, agora vamos falar sobre várias coisas, aí cada uma delas são coisas diferentes. Vamos falar sobre o dia de prova, aula opcional, aí cada uma delas, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar. Tá? Os dias de prova, então já falei para vocês, as provas acontecem em sábados, estão marcados os dias, 13 de agosto, 8 de outubro, e elas acontecem em 2 horários no Campus do Vale, às 8h30 e às 10h30, tá? Muitos de vocês não sabem onde é o Campus do Vale, ou não vão ter o costume de ir, porque são do centro, são do Campus Central, então, olha, o Campus do Vale, ele é longe, tá? Vocês têm que se organizar para chegar lá, quem pegar o horário das 8h30 da manhã, tem que se organizar para chegar lá às 8h30 da manhã, tá? Demora. Realmente, não, dependendo de onde vocês virem, pode demorar bastante, principalmente sábado, que tem menos ônibus. Tá? E cada horário vai ter a capacidade de aproximadamente 250 vagas. Tá? Metade do que a gente tiver de alunos matriculados. Na semana de prova, a gente vai abrir uma enquete no Moodle em que vocês poderão escolher o horário que vocês desejam fazer a prova. Tá? Então, assim, tem que ser rápido, né? O que menos corre voa. Tem que ser se vocês... eu quero fazer às 10h30 da manhã porque eu não quero de jeito nenhum acordar 6h40 numa sexta-feira, num sábado, desculpa, né? Depois de ter ido numa balada sexta de noite, né? Então, tem que ser rápido. A gente vai avisar quando a gente vai abrir, a gente vai mandar uma mensagem para vocês, olha, a enquete para marcar o horário da prova vai abrir no dia tal, na hora tal. Tá? Não sabemos ainda, mas na semana da prova a gente vai avisar vocês, tá? Não temos a data, não somos tão organizados assim. Então, e aí vocês marcou, estourou, pessoal, estourou, vocês têm que fazer no outro horário, tá? Então, se vocês têm qualquer problema, eu preciso viajar para o interior e eu tenho que pegar o ônibus às 10h30 ou às 11h, sei lá, tá? Então, não rateiem. Quando abrir, vão lá e marquem o horário das 8h30. Eu não quero de jeito nenhum fazer às 8h30. Então, quando abrir, vai lá e pega o horário das 10h30. Não discutimos isso, Bianca. E aí, como eu já expliquei, quem decide isso é o Matheus. Tá? Mas a gente comunica a vocês também. Tá? Tá. Caso um dos horários esteja com todas as vagas ocupadas, o aluno deve obrigatoriamente se inscrever no outro horário. Se o aluno não fizer a escolha, a gente vai colocar aonde tiver vaga, tá? E se tiver vaga nos dois, a gente vai decidir aleatoriamente. E aí, na sexta-feira anterior à prova, a gente divulga no Moodle a listagem dos alunos com horário e sala de prova. É importante vocês checarem, porque como é muita gente, é que nem concurso, vocês vão ser separados por salas, e aí vocês vão olhar, eu vou fazer a prova na sala 3, eu vou fazer a prova na sala 4, e quando vocês chegam lá, vocês já podem se direcionar para a prova, para a sala correta. Certo? Dúvidas sobre isso? Ô, professor, eu acho que a dúvida que o colega te falou antes sobre calculadora na prova, como vai funcionar. Tá, vamos falar sobre a calculadora, tá? Depois eu abro o simulador ali para vocês. Durante o curso, vocês vão
aprender a usar a HP12C, tá? Principalmente nos slides e nos vídeos, tá? Nos exemplos dos vídeos que tem lá já no Moodle. Eu e Matheus, nós estamos reformulando a disciplina, e aí tem as notas de aula agora, e nas notas de aula a gente está colocando exemplos de planilha eletrônica, o Excel, tá? Por quê? Bom, porque hoje em dia muito se usa o Excel para fazer cálculos financeiros, para lidar com... por vários motivos, né? Tem a questão da implementação de fórmula, da questão da programação, da questão da visualização de dados também, que pode ser feito bem bonito no Excel, tá? Mas nós não temos como cobrar Excel de vocês, porque nós não temos um computador para cada 250 alunos que vai fazer a prova. Tá? E também não temos estrutura de técnico administrativo para desligar a rede, para um monte de coisa que a gente precisaria para que vocês pudessem fazer a prova no Excel, certo? Então, a prova ela é feita num formato que ela pode ser feita de duas formas. Com a calculadora normal, uma calculadora científica normal, ou com a HP12C. E aí vocês vão continuar sendo treinados durante o curso e aprender a usar a calculadora HP12C. Eu acho que daqui ainda, eu não sei quanto tempo, tá? Certamente a 12C está caindo em desuso, mas ainda muita gente usa, tá? Muita gente que vai para o mercado gosta de ter a calculadora no bolso e aí precisa fazer uma conta meio que é portátil. Apesar dos notebooks serem portátil também, ainda tem a coisa, tirei, apertei um monte de tecla e resolvi o problema que eu queria, ao invés de procurar na pasta o laptop, abrir o Excel, colocar os dados. Então, ainda a HP12C tem uso, tá? E a gente vai continuar ensinando. Tá, mas aí na prova, o que acontece na prova, tá? Vocês podem fazer a prova com a calculadora científica, mas vocês podem fazer com a HP12C. A diferença é que se vocês fizerem a prova com a HP12C, em geral, ela fica mais fácil. Tá? Se vocês sabem usar a HP12C, né? Porque essa é a ideia de ter uma calculadora potente como a HP12C, que as coisas fiquem mais fáceis, mas aí vocês têm que aprender a usá-la. Se vocês fizerem a prova com a HP12C, em geral, assim, com 25 minutos dá para fazer a prova. Se vocês fizerem a prova com uma calculadora científica, vocês vão levar 1 hora e 10, 1 hora e 15, tá? Tem 1 hora e meia de prova. Então, precisa comprar uma HP12C ou arranjar uma HP12C? Não precisa. Dá para fazer com a calculadora científica, tá? Tem uma questão que realmente, se não tivesse alternativas, não daria para fazer com uma científica. Uma questão só em todo o curso, tá? Que é uma questão de calcular TIR, para quem já fez. Mas tendo alternativas, dá para, com as alternativas, fazer tipo uma prova real, e eu ensino vocês a fazer isso quando chegar lá na hora, tá? Testando 2 alternativas, 2 de 5 vocês conseguiriam chegar na resposta. Com a científica, né? A HP12C vai calcular de fato a TIR. Então, assim, não precisa da HP12C, mas é muito bom que vocês tenham. Precisa comprar aí, o que eu recomendo para os alunos usem o emulador durante o curso, né? Claro, se vocês são da administração, da economia, acham que querem ir para o mercado financeiro, acham que vão precisar da calculadora, ou já compraram, ou vão comprar, tudo bem. Se não, usem o emulador, tem o emulador para o celular, funciona super bem o do celular também, ou aquele do
laptop, do computador que vocês têm ali no Moodle. E só tentem arranjar no dia de prova a HP12C. O que eu quero... Bom, primeiro, o que eu quero dizer? Vocês não vão poder usar o emulador de celular na prova, né? Por motivos óbvios. Você não pode usar o celular na prova. Eu não consigo controlar se vocês estão mandando a resposta no WhatsApp ou se vocês estão usando o app do emulador. Então, durante a prova, vocês não podem pegar o celular. Tá? Então, não vai poder usar o emulador na prova. Pode usar HP12C? Pode, mas aí vocês precisam da HP12C de verdade. Se vocês não comprarem, tá? O que eu até indico que não comprem, tentem conseguir emprestado, porque, sei lá, se vocês conhecem uma pessoa que trabalha usando HP12C, procura, vasculha aí as próximas semanas. Algum conhecido vocês vão encontrar. E aí diz, me empresta vocês já sabem a data, né? Me empresta tua calculadora no dia 13 de agosto de manhã. Eu pego na tua casa dia 12 de agosto de noite e te devolvo dia 13 meio-dia. O cara provavelmente não precisa da calculadora no fim de semana. E aí vocês podem fazer a prova com a calculadora. Certo? Então vocês têm a opção de usar a científica, vocês têm a opção de comprar se quiser, ou de simplesmente pegar emprestado só no dia da prova. Fala, João. HP 10B2BLL. Eu posso usar essa? Não sei se sabe qual é. Ela se conecta com a internet? Eu acho que não se conecta com a internet. Então pode usar. Depois tu manda pra gente, a gente olha. Assim, você pode usar qualquer calculadora, tá? Que não tenha, que não se conecte no Wi-Fi. Mas, bom, por exemplo, eu não sei usar essa calculadora, né? Então a gente não vai ensinar vocês a usarem essa calculadora durante o curso, certo? A que a gente vai ensinar vocês a usar é a HP12C. Mas aí, claro, tu pode tentar ver como funciona da HP para essa aí. Se usa o método RPN, não deve ser muito diferente. Mais alguma dúvida sobre a calculadora? Ou sobre a prova? As variações de modelo de HP que tem ali lá no Moodle, tem alguma que o senhor recomenda ou qualquer uma delas? Tem 12C Platinum, tem a Prestige. Quem quiser comprar o caso, né? Pois é, eu vou confessar, eu não conheço, assim, as diferenças entre... Eu já usei a Gold e a Platinum, tá? E eu vou te dizer que eu não notei a diferença, eu não sei qual é a diferença. Certo, então obrigado. não sei te indicar mesmo. Mais alguma dúvida, pessoal? Seguimos? Tá. Abono de faltas, tá? O abono de faltas, a gente segue exatamente o que determina a universidade, o artigo 68 da Resolução 11 de 2013, do CEP. Então, vocês precisam fazer o requerimento da licença, né? Se vocês entraram em atestado, até 10 dias úteis na junta médica. Não adianta mandar o atestado para a gente, pessoal. Nós somos matemáticos, nós não somos médicos para avaliar o atestado de vocês, tá? Então, vocês têm que mandar para a divisão de saúde. E aí, lá 10 dias, desde o primeiro dia que vocês entraram em licença, tá? O primeiro dia do atestado. E aí vocês vão mandar para a divisão de saúde, e a divisão de saúde, ela pode marcar ou não perícia, geralmente, acredito... bom, não sei, não vou... Mas acho que na maioria das vezes não marca.
e ela nos envia, ela manda um e-mail para mim e para o Matheus dizendo, olha, o aluno tal está de licença médica do período tal ao período tal, certo? Sempre para ser aceito o atestado de vocês lá na junta médica, precisa ter o CID. Então, quando vocês forem no médico, vocês já fiquem atentos. Olha, o médico precisa colocar o Código Internacional da Doença no atestado. E também, claro, né, o período de licença. Aí, isso é lá com a divisão, tá? Uma coisa que é importante você saber para nós. Para abonar uma atividade, na verdade, para vocês terem o direito a... Para a gente abrir novamente a atividade para vocês e vocês poderem fazer, tá? O atestado, ele tem que conter a data de fechamento da atividade, certo? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Vocês pegaram um atestado de 3 dias, certo? A atividade fecha no dia 18, algum teste, fecha, sei lá, dia 22 de julho. Tá? Vocês pegaram um atestado do dia 15 ao dia 18. Tá? Não está o dia 22 dentro do atestado de vocês. Tá? Bom, então, vocês ainda têm tempo para fazer o teste. Vocês têm que fazer o teste, tá? Esse atestado não conta para a gente abrir o teste para vocês, novamente. Certo? Dúvidas sobre isso? Fala. Não consigo ver. Diego. As Fala. atividades de frequência não ocorre, então, isso. Que elas fecham todas juntas, né? Se vocês tiverem um atestado que englobe o dia 12 de agosto, tá? Ou mesmo que seja só o dia 11 e 12 de agosto, né? Bom, qualquer atividade de frequência, qualquer uma que vocês não tenham completado, a gente tem que reabrir para vocês. Okay. Mas tem que estar o dia 12 de agosto ali dentro do atestado. Fórum de dúvidas. Como eu disse para vocês, cada tópico tem um fórum de dúvidas. Vocês podem postar as dúvidas de vocês lá, né? De novo, sempre peguem o enunciado da questão para colocar lá e tentem, por hábito, dizer assim, professor, eu tentei fazer essa questão e tranquei em tal passo, não entendi tal coisa, tá? Não façam assim, professor, não consegui fazer tal questão. Não me dá indicativo nenhum. Porque a minha primeira resposta vai ser perguntar, tá, mas o que tu tentou fazer? Eu vou tentar construir a questão com vocês ali no fórum, ao invés de simplesmente colocar a resolução e deu. Tá? Mas tem uma coisa importante que para vocês não enlouquecerem, caso o fórum seja muito utilizado, que é vocês colocarem a preferência do fórum. O fórum, assim, cada vez que alguém postar, ele vai mandar uma mensagem, um e-mail para vocês. Então, daqui a pouco, se começa a ter muita discussão, vocês vão começar a receber um monte de e-mail. Tá? Então, como que vocês evitam isso? Vocês cliquem lá no nome de vocês, lá no Moodle, vão em preferências, tá? E aí, em preferências, vocês têm que ir em preferências do fórum, e aí vocês vão colocar ali tipo de resumo de e-mail. Assuntos, um e-mail diário. E aí vocês vão receber um e-mail por dia. Eu não quero receber um por dia. Bom, menos que um por dia não dá, tá? Vocês vão receber um e-mail por dia às 5 da tarde. E aquele e-mail vai conter todas as atividades do fórum. Tá? Se vocês não escreveram nada, não se interessam, não tem dúvida nenhuma, vocês podem simplesmente deletar o e-mail que chega às 5. Mas também pode dar uma olhada, ver se tem alguma coisa ali que possa interessar vocês, e aí vocês irem no fórum olhar, tá? Mas isso é importante vocês fazerem, eu acho, pelo menos, porque senão vocês ficam recebendo muito, muito, muito e-mail do fórum. Tudo bem?
Aulas no sábado. Então, no sábado faremos aulas síncronas com resumo do conteúdo que está aberto naquela semana. Então, se vocês olharem ali no cronograma, né? Por exemplo, na semana que vem, a semana... Bom, eu vou postar o cronograma, porque como juros compostos só abre dia 27, a aula dos juros compostos tem que ser na semana depois do dia 27. Não, tá certo. Então, o sábado que vem já seria juros simples. Então, no sábado que vem que está aberto o juros simples, tem uma aula de juros simples, no outro uma aula de juros compostos e assim por diante, tá? Essas aulas, elas são opcionais. É possível realizar o curso somente com material assíncrono. Vocês não precisam assistir essas aulas. Por que que a gente oferece? Porque alguns alunos gostam ou não se adaptam a estudar de maneira assíncrona, gostam de estar ali junto com o professor, de ver o professor fazendo exercício, de parar o professor e perguntar, ali, como é que faz, tá? Então, para quem realmente não se adapta a esse modelo EAD e gosta de um professor mais ativo, essas aulas são interessantes, tá? E elas ficam gravadas para caso vocês queiram assistir no momento posterior. Então, pode assistir novamente, tá? Qual professor contatar, pessoal? Aí é o que eu já falei para vocês, tá? Então, eu já adiantei. Se vocês tiverem dúvida de conteúdo, vocês escrevam para mim. Se vocês tiverem qualquer problema do Moodle, o curso não abriu, o curso não, a atividade não abriu no dia, deu algum perrengue lá com uma atividade de frequência, fechou antes, qualquer coisa desse tipo, vocês escrevam para o Matheus. Certo? Vou mostrar o Moodle para vocês agora. Bom, prolongar a função. Esperou. Tá, então aqui vocês têm, quando vocês entram ali na disciplina, vocês têm isso que a gente chama de quadro mural, e aqui é onde a gente posta as informações importantes, tá? Então, tá ali postado sobre a aula inaugural, e a gente vai postando os recados para vocês ali. Quando, por exemplo, quando a gente tiver a listagem de sala por aluno, né, onde vai se fazer a prova, a gente vai postar aqui, ó, saiu a listagem dos alunos, das salas que os alunos vão fazer as provas. Acesse aqui, aí vocês vão lá e acessam. Tá? Essa é a ideia do quadro mural. Realmente deixar os recados para vocês do que está acontecendo. Na seção aqui vocês têm as informações do curso, cronograma, plano de ensino, né? Tem aquela carta de apresentação que foi mandado por e-mail, eu acho que vocês não receberam por e-mail, né? Eu tive que mandar pelo mensageiro do Moodle. Aqui tem algumas informações, um resumão da parte estrutural do curso, cronograma, plano de ensino, normas sobre abono de faltas. Aqui tem o emulador da HP, que a gente falou para vocês, o guia tanto da Gold quanto da Platinum. Tá? E eu indiquei um vídeo, tá? Como eu falei para vocês, a gente está reformulando o curso, nós não conseguimos ainda refazer o vídeo de HP 12C, então eu indiquei um vídeo exterior que eu achei bom sobre as noções básicas da HP. Aí aqui o atendimento, vocês podem entrar no grupão do WhatsApp, pegando aqui por esse QR Code. E aí começa o curso, né? Então, por exemplo, o Juros Simples já está aberto, tá? E aí vai ser sempre a estrutura dos tópicos, vai ser essa. Vocês vão ter o conteúdo, tá? O fórum de dúvidas, onde vocês podem entrar e postar qualquer dúvida. Esse aqui é o de dúvidas de Juros Simples. A atividade de frequência e o teste. Certo? Dúvidas?
Professor, só uma última dúvida aqui. Então, toda vez que eu abrir ali aquela atividade de frequência ali, mesmo ela aparecendo só uma, os valores vão mudar. Vão mudar. Tá, ok, obrigado. Não só os valores, tá? Podem mudar as questões também. Certo? Tá, ok. O que mais, pessoal? As aulas sempre por esse link aqui? No caso, pelo Teams? Aos sábados? As aulas de sábados? Eu acredito que sim. Agora que a gente já montou o canal, a gente avisa durante a semana. Mas eu acho que eu prefiro o Teams. A gente queria usar o YouTube, porque aí já fica direto, né? A gente não precisa baixar, colocar, fazer o upload no YouTube. A gente queria fazer... Mas aqui no Teams é legal que vocês abrem o microfone e falam, né? No YouTube vocês só conseguiriam falar com a gente pelo chat. Então, o Teams tem essa coisa chata de que tem que se inscrever, tem que criar um canal, mas agora que a gente já fez, já passou pela parte chata, eu acho que idealmente a gente vai usar o Teams mesmo para fazer as aulas. Fala, Henrique. Uma coisa que eu esqueci de perguntar aqui, não sei se responderam, se eu não prestei atenção, sobre a numeração da sala no campus do Vale, que eu tive esse problema recentemente com uma outra cadeira, que teria uma primeira aula presencial, mas acabaram cancelando porque não arranjaram a sala. Queria saber como é que vai ser essa coisa de saber sobre qual sala vai ser as provas. Assim, sábado a gente não vai ter problema de salas, tá? Sábado, o Campus do Vale ele é praticamente desocupado. Vai ser no prédio do cálculo, que eu não me lembro qual é o número, 43.324, alguma coisa assim. Mas a gente posta um mapinha, inclusive, para vocês ali, o link com o mapa pro mapa ali da URGS do Campus do Vale, mostrando aonde é. E as salas, como eu disse, a gente vai colocar ali nesse quadro mural aqui que está aparecendo na sexta-feira antes da prova. Aí tu entra ali, procura teu nome e vê a sala. Se é a sala 1, 2, 3, 4. Mas é alguma sala do primeiro andar do Campus do Vale, do prédio do cálculo. Tem alguém com a mão levantada, eu não sei quem é. Oi. Eu gostaria de saber se os testes e as atividades de frequência, elas têm um tempo determinado para realizar. Sim, ambos têm, tá? Mas é um tempo que dá para fazer com folga, gente. Mas tem tempo. Então, se for um teste, tá? Vocês, quando terminar o teste, ele vai entregar e aí vocês vão ter a nota de vocês baseado naquilo que vocês entregaram. A mesma coisa com a atividade de frequência. Mas a atividade de frequência, pelo menos, caso vocês não obtenham uma nota boa, vocês podem recomeçar e fazer de novo, né? O teste não. Quando fechar, bom, se vocês tiverem mais uma oportunidade, vocês podem fazer a segunda vez. Se for a segunda vez, aí acabou. Duas coisas importantes, tá? Não deixem para fazer o teste no último dia. Por quê? Eu não sei como era no ERE, tá? Mas, assim, se vocês têm 2 semanas para fazer o teste, faltou luz no último, vocês deixaram para o último dia e faltou luz, de novo, é o Matheus que vai decidir, tá? Mas se fosse eu não reabriria, porque são 500 alunos, é impossível ficar lidando com essas demandas.
Então, se organizem para fazer, não deixar para o último dia, porque se faltar luz, eu fiz na segunda, no primeiro dia da segunda semana. Faltou luz, bom, eu tenho mais uma tentativa para continuar o teste, ou para fazer o teste, né? Mas tá, eu falei de faltar luz porque vocês têm tempo suficiente, a gente coloca tempo que se vocês começam e falta luz, tá? Não fizeram quase nada. Dá tempo de vocês pegarem, se deslocarem para casa da avó, padrinho, tia, ou qualquer lugar que tenha luz ou internet, para terminar o teste. Se vocês saem, faltou luz, tá? Vocês deslogaram do Moodle. E aí vocês vão para casa da avó de vocês. E aí, logo meia hora depois, vocês entram no teste e continuam fazendo o mesmo teste que vocês estavam fazendo, tá? Ele vai estar contando esse tempo, vocês vão ter meia hora a menos, mas é isso que eu estou dizendo. É um tempo bem grande que comporta esse tipo de coisa. Dá para vocês... Vocês vão ver. Nada acontecendo, um teste de 2 horas, vocês terminam ali em 40 minutos, 35 minutos. Fala. Eu não sei quem é o próximo. Pode falar. Eu não consegui entrar no canal de matemática financeira no Teams. Eu só consegui acessar pelo link. Tem algum problema de não estar nesse canal ou não dá nada? Eu acho que tu não consegue escrever no chat. Tu tentou escrever no chat? Não, eu não consigo escrever, mas eu não sei como é que eu entro. Dizia que tinha que... Tu só tem que pedir naquele link, sabe aquele link que tá lá eu coloquei um link, entrar na equipe. Tu chegou a clicar naquele link? Eu entrei no link direto para a aula, porque o Teams eu tentei entrar, mas dizia que tinha que colocar o cartão da URGS, urgs.com, mas eu não consegui botar, dizia que eu não estava cadastrado, não sei o que deu. Tá. Então aí tu tem que... Bom, escreve para o Matheus, a gente vai tentar descobrir tu vai ter que escrever para alguém, tá? Não sei se é para o CPD, tem algum lugar que a gente pode tentar também te colocar direto. Escreve para o Matheus e dá teu nome completo, teu cartão. Tá, e como é que eu escrevo para ele? Pelo Moodle mesmo? Sempre pelo Moodle, pessoal. Isso é uma coisa importante que eu esqueci de dizer para vocês. Sempre conversem com a gente pelo Moodle, tá? Vou mostrar aqui para vocês, sem tentar expor ninguém, tá? Por que sempre pelo Moodle? Porque, olha só, se eu estou falando... Aqui é eu com eu mesmo, né? Mas eu consigo ver todas as mensagens que eu troquei com vocês. Então, se vocês me perguntaram alguma coisa... O Moodle está sempre me ouvindo. Se vocês me perguntarem alguma coisa no dia, sei lá, hoje, e aí daqui a 3 semanas vocês... E aí, professor, aquela coisa que eu te perguntei. Bom, eu vou só dar uma puxadinha para cima e ver o que é. Então, eu estou inteirado da conversa, tá? No e-mail é impossível fazer isso. É muito difícil a gente ter uma conversa fluida com vocês por e-mail. Vocês vão nos mandar uma coisa, a primeira resposta que a gente vai dizer quem é tu mesmo, o que tu quer, qual é o... A gente não... Dependendo do jeito que vocês escrevem, a gente não sabe nem se vocês são aluno de financeiro ou de qualquer outra coisa, tá? Então, sempre vocês têm que escrever para a gente pelo sistema de mensagens aqui do Moodle. Entra aqui no sistema aqui nesse balãozinho, e como eu e o Matheus já mandamos mensagem para vocês vão nos achar rapidinho ali, né? E aí é só... por exemplo, acho que o Matheus escreveu ontem, né? Aqui, ó. O Matheus já está aqui em cima para mim, ó. E aí é só mandar a mensagem aqui e escrever para ele. Tá?
Então, manda ali para ele o teu nome e o número de cartão. Talvez a gente consiga, nós dois não, ele consiga te adicionar diretamente. Se não conseguir, a gente busca as informações para quem tu tem que escrever para a URGS te cadastrar. Tá bom, obrigada, professor. De nada. Diego, tu ainda tem uma pergunta? Ou tu esqueceu a mão levantada? Acho que tu... Não me lembro se tu perguntou. Não, eu tenho mais uma pergunta. Eu sou professor, né? Eu tô com aulas presenciais aos sábados. Eu gostaria de saber se tem uma previsão de que horário serão as aulas opcionais. É às 9h30. 9h30 e duração de quanto tempo, mais ou menos? Assim, a aula mesmo é um resumão, assim, 1 hora, mais ou menos. Mas eu fico tirando dúvidas, né? Então, aí depende. Em geral, eu paro de gravar nas dúvidas, porque algumas pessoas podem se constranger, não querem... Acho que pode ter uma dúvida muito simples, muito... Então, para não constranger ninguém, eu paro de gravar quando eu for tirar dúvidas. A não ser que a pessoa pergunte no meio da aula, né? Aí, bom, não tem o que fazer. Mas a aula mesmo, mais ou menos 1 hora. Então tá, obrigado. De nada. Professor, eu queria saber, por exemplo, assim, as aulas, por exemplo, essas cada conteúdo por semana, é isso? Por exemplo, essa semana seria a introdução ali, conceitos básicos. Semana que vem, juros simples, é assim? Isso. Tá, e as aulas, no caso, por exemplo, sábado que vem, como é que funciona? Vai ter videoaula ensinando como fazer os juros simples ou o senhor também vai dar aos sábados ensinar tudo isso? Como é que funciona isso? Tem as duas coisas, tá? Juros simples é bem fácil. Então, vocês têm 2 videozinhos. Vocês têm aqui em juros simples, tá? Vocês têm as notas de aula para vocês lerem. E aí vocês têm 2 videozinhos. Um que é com a noção do que é o juros simples e como se chega na fórmula do juros simples. E um outro vídeo com exemplos. Isso aqui, pessoal, é suficiente para vocês fazerem todos os exercícios de juros simples. Tá? Então, vocês já têm vídeo e já têm notas de aula. Certo? Eu não me adapto a estudar assim, eu não gosto. Aí vocês vêm na aula de sábado. Mas o que eu vou fazer no sábado, eu vou repetir tudo isso aqui. Talvez eu faça exemplos diferentes, mas eu vou repetir tudo isso aqui. Tá, beleza. E outra coisa, eu vi ali que tem umas indicações de livros, não é? O senhor acha que é necessário ter algum dos livros ali ou só pelo material do fórum aí que o senhor disponibiliza já é o suficiente para a gente aprender tudo? Só as notas de aulas. Eu ainda vou adicionar, depois que eu dou a aula, eu coloco os slides da aula que a gente usou com a resolução dos exercícios. Então, vocês ainda vão ter os slides das aulas de sábado. Isso é mais do que suficiente, tá? As notas de aula, vocês vão ter o conceito, vão ter como usar o Excel. Nos slides, vocês vão ter resolução de exercícios e como usar HP12C. Tá, ok. Muito obrigado. Fala, Diego. Professor, com relação a essa questão da bibliografia, né? Eu gostaria de saber se tem algum livro que é seguido, mais ou menos, foi baseado as aulas. Sim. Tem algum livro que vocês, professores... Eu acho que o livro que a gente mais talvez tenha baseado as aulas é o livro do Asaf. Mas, assim, é o que eu disse para vocês, a gente está reformulando o curso, né? Então, a gente não tem todas as notas de todos os capítulos prontos ainda. A gente tem uns 4, 5 capítulos. 4, talvez.
Então, daqui a pouco mude. Talvez daqui a pouco, quando a gente chegar lá em equivalência de capitais, a gente não goste mais do ASAF, como o ASAF faz, e mude para outro livro. Isso não é Ok, muito... obrigado. Por exemplo, os conceitos... bom, não sei. Fala, Eric. Estava olhando aqui a parte de juros simples, aí tem o teste 2, né? Só que eu não consegui olhar aqui qual é o prazo, né? Aquela parte de introdução na aula inaugural de conceitos já dizia os prazos, mas o prazo do teste 2, no caso ali, teste da parte de juros simples. Tá no cronograma geral aqui, ó. Juros simples, 4 de julho. Esse cronograma eu acesso aonde? Aqui, lá no primeiro card, diz assim, ó. De informação? Informações do curso, cronograma e plano de ensino. Cronograma geral. Ah, tá. Encontrei. Obrigado. Agora entendi. Tá. Só uma coisa que eu vou falar para vocês aqui. Eu vou trocar uma coisinha no cronograma para quem baixar e ler, que eu esqueci, eu ia fazer ontem, tá? A gente queria que os testes valessem 25% da nota. E aí, quando a gente fez o cronograma, a gente colocou 25% da nota. Mas não saiu no plano de ensino. Na verdade, a gente esqueceu de colocar no plano de ensino. E a gente tem que seguir o plano de ensino, tá? Então, os testes, eles valem 20% da nota e não 25%, como está aqui. Se vocês baixarem esse aqui, fiquem cientes que vale 20% e eu já vou fazer um upload de um novo ali. Só vou trocar isso, tá? Esse 25 por 20. Eric. Não, tudo bem, eu esqueci de baixar, Mauri. Obrigado. De nada. Mais alguma coisa, pessoal? Mais alguma dúvida? Não vou parar de gravar. Qualquer dúvida, nos escrevam lá no Moodle, né? Se for dúvida da matéria para mim, se for dúvida sobre o funcionamento da disciplina para o Matheus. E um bom semestre para todos vocês. Para quem é calouro, bem-vindos à universidade. E é isso. Um ótimo fim de semana. Quem quiser ainda ficou com vergonha de perguntar alguma coisa, eu vou parar de gravar e pode perguntar também.